Bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Mulher, Cola e Café. Eu sou a Ingrid Dantas, mãe de duas e psicóloga. Eu sou a Patrícia Duarte, mãe de dois, profissional de TI e marketing digital. Nesse nosso episódio, nós vamos falar sobre quem tem rede de apoio e quem não tem rede de apoio. Vamos falar aí um pouquinho sobre essas duas realidades e trazer algumas dicas práticas aí para vocês conseguirem colocar em prática, tanto para quem tem como para quem não tem. Quem chegou agora aqui no canal através desse vídeo, aproveita para se inscrever, ativar o sininho, comentar o que é que você achou. Já temos agora também já uns 2 vídeos já colocados aqui no canal, então volta, assiste. Vamos colocar muitos conteúdos legais aqui para você, que vão ser lançados todos os sábados, 10 horas da manhã. E se você quer aproveitar essas dicas falando um pouco sobre a maternidade real, a vida da mulher moderna, trazendo aí uma leveza, risada e muito afeto, segue aqui o nosso canal. Segue também lá no Instagram, a Ingrid é psicóloga, já tem um Instagram, então Rei de Colo de Mãe. Quem não segue ainda, vai lá, tem muita dica boa. E vem curtir com a gente esse momento que é só nosso, né, Ingrid? É só nosso. Então vamos começar a falar exatamente sobre quem tem e quem não tem rede de apoio. Quais são os prós e contras, né, de quem tem e quem não tem. Eu acho, assim, na minha opinião, para quem tem rede de apoio, a maior dificuldade que eu escuto das pessoas é lidar com os famosos palpites, né, só o que tem, né, Paty? E a gente vem de Verdade. realidades muito diferentes. Eu já queria explicar logo para vocês que, assim, como a gente já falou até em outros episódios, a Paty teve os 2 filhos dela no Brasil, eu tive minhas 2 filhas já em Portugal. Então eu não tive rede de apoio desde sempre. A Paty já teve rede de apoio ali no começo. Então como foi para você lidar com esses palpites, né, Paty? Foi bom, não foi? Como foi essa experiência de ter essa rede de apoio? Os limites da rede de apoio ali, né? Você tem redes de apoio, que foi o meu caso, que eu tinha a minha mãe, eu precisava voltar a trabalhar, e assim que o meu filho nasceu, meu primeiro filho nasceu, minha mãe, né, tomou de conta mesmo, né? Eu voltei a Uhum. trabalhar logo com 4 meses, então ela ficava ali o dia todo com a criança. E aí a gente começa a ver os prós e contras, né? Os É. prós é você saber que você tem uma pessoa de confiança junto Uhum. ao seu filho, né, que vai passar ali tudo que você todo o amor que você quer passar para a criança, a pessoa que está ali com seu filho vai passar. E o que é o contra, né? Por exemplo, eu tenho um pai muito teimoso. Então, o meu pai, ele falava muito sobre aquelas papinhas, que quando a gente era criança, ele dava as papinhas já prontas, né, Uhum. industrializadas. E aí, com a evolução, a gente foi mudando isso, né? A gente foi trazendo uma alimentação mais saudável para as crianças e tudo. E eu não queria, eu disse, não, é uma fruta, não, pode deixar que eu faça a sopa e leve a sopa. E ele queria porque queria comprar. Então, várias vezes eu cheguei do trabalho e tava meu pai e minha mãe discutindo, ainda bem que a minha mãe conseguia segurar. Sim. E tava eles dois lá discutindo porque ele queria, porque queria dar papinha industrializada para criança de 4 meses. Quase. Ai, gente, é muito complicado a gente lidar com esses palpites, né, assim, eu não tive que lidar com isso na prática, mas eu escutava isso o tempo todo pelas videochamadas, Paty. Era direto: "Tira essa menina do colo, toda vida que eu ligo essa menina tá no colo, a menina vai ficar mal acostumada. E ela só dorme no peito? Não, não pode", eu assim, ó, e eu: "Não, mas é que é assim, paciência". E aí seguia, eu inventava outro assunto, botava outro assunto no meio para não ter que falar sobre aquilo, entendeu? E Ingrid, sempre tinha algum palpite para dar. verdade. Uma questão assim que eu acho importante a gente falar do que é pró, né? Do que é benefício da rede de apoio. É você também saber que você pode ali naquele momento de exaustão, você tirar um cochilo e ter uma pessoa que fica com a criança, você poder tomar um banho um pouco mais sossegada, porque tem uma pessoa que fica com a criança, né? É, é. Às vezes você não se preocupar com os afazeres de casa, né? Porque sabe que aquela pessoa está cuidando ali, então você pode ter Sim, essa dedicação exclusiva. Eu vejo muito no meu segundo filho, a minha sogra foi essa minha rede de apoio. Então, assim, eu não precisava me preocupar com o almoço, eu não precisava me preocupar com a limpeza da casa, porque ela estava ali o tempo inteiro me auxiliando. E aí eu sim. precisava tomar banho, ela segurava o neném, ela muitas vezes colocava o neném para dormir. Então eu conseguia ter esse momento meu ali do banho, né, de ter uma calma.
Apesar que o Levizinho esgoelava para querer mamar, mas ela ia tentando segurar a barra ali para eu poder conseguir tomar um banho, conseguir dormir um pouquinho, né, depois de uma Uhum. noite inteira acordada. E isso é muito bom, sabe? Sim, Essa vantagem que você tem de ter rede de apoio. E agora estamos aqui em Portugal, né, total sem rede de apoio. total. Então é um choque de realidade. Você começa a observar que agora você pode colocar os seus limites e a sua criação exclusiva, sem Exato. ter nenhum palpite, E né. não Então interferência de outras educações, de outras, né. isso, exatamente. Então isso tem tudo tem a sua vantagem e a sua desvantagem, né, para tudo na nossa Exatamente, vida. Então eu vejo muito exatamente. isso. Sentir o choque de não ter com quem deixar a criança para ir no mercantil, por exemplo, ter que levar as 2 crias, para tudo que a gente vai fazer, tem que estar com eles 2 juntos, mas a gente consegue também ver esse benefício, né, de poder É. definir ali a nossa criação e fazer do jeitinho que a gente quer, né. Como a gente costuma falar muito, né, Paty, em tudo, todas as escolhas que a gente for fazer na vida, a gente vai ganhar e perder alguma coisa. A gente nunca vai ganhar sempre ou perder sempre. Você sempre vai tirar uma lição de alguma coisa ruim que você está passando, e você sempre também vai perder alguma coisa de algo muito bom que você está recebendo. Então, para mim também foi uma fase muito difícil, principalmente o primeiro ano, que tá ali com o bebezinho recém-nascido, não sei o quê, foi muito difícil não ter ninguém para me apoiar, assim, em nada, até nesse sentido besta, assim, de precisar tomar um banho, precisar eu cansei de tomar banho com a Laura no carrinho na frente do banheiro, assim, porta aberta, botava ela no carrinho na frente do banheiro, eu ia tomar banho com a cortina aberta para ela me ver, entendeu? E aí eu tinha que ficar cantando, fazendo palhaçada, era tomando banho e cantando musiquinha infantil, que é pra ela não chorar. Mas aí tem a falta, né, assim, da falta do não dormir, tem que dormir com a criança, ou a criança dorme, você dorme junto ou você não dorme. É, Tomar banho, ou é, você bota a criança amarrada na cadeirinha segura, né, pra você ir é, tomar banho, ou então não dá pra deixar a criança solta pra você sair, nem por um segundo. Então é, sim, existe muito cansaço, muita exaustão em torno da vida de quem não tem zero rede de apoio, né. A Paty sofreu esse choque, tá sentindo isso agora. Sim, tem o lado bom e o lado ruim, mas o cansaço ele duplica. é. Porque quando você está cansada e você precisa descansar, e tem sua mãe, tem sua sogra, tem alguém ali, você deixa, nem que seja por meia hora pra você ficar sozinha, pra você não estar com a criança no meu colo, ou tomar banho, ou comer, fazer qualquer coisa. E aí, quando você não tem ninguém, acaba que você tem que fazer tudo com a criança e só pode descansar ali quando o pai está presente, chega do trabalho, ou então à noite que você dorme quando a criança dorme, acabou, não tem outra. E agora a gente vai falar um pouquinho de como impor esses limites, né, gentilmente para a família. Esse é um tema que as pessoas têm muita dificuldade, como é que eu vou impor esses limites, né, falar do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu quero, para a educação, para o desenvolvimento do meu filho, sem ser grosseira, sem e ao mesmo tempo agradecer pela ajuda que a gente está tendo, né. Você passou por isso, Paty, de ter que ser muito firme naquilo que você queria para a educação do Isaac, para a alimentação dele, por exemplo, mas eram seus pais, então, assim, como você Isso. falava isso, tinha que ter todo um joguinho de cintura, né. Eu acredito que foi bem delicada essa fase de você agradecer, ser grata pela rede de apoio e, ao mesmo tempo, impor a sua autoridade como mãe, como pai, né, de dizer: "Olha, é assim que eu quero educar o meu filho, é assim que eu quero que seja a alimentação dele, é meu filho, paciência". Verdade. E aí, para auxiliar vocês, a gente separou aqui uma lista para dar essas diquinhas, né, de como a Ingrid falou, como a gente impor esse limite de forma que não vá parecer que a gente está sendo grossa, né? Porque muitas Sim, vezes as pessoas acabam confundindo isso, acham que a gente está com grosseria, mas não é. É só realmente a forma como a gente quer criar, né, os nossos filhos. Então, sim, seguindo aqui a lista, né, Ingrid, o primeiro ponto que a gente separou aqui é que já durante a gravidez, a gente deve já ir listando as regras, né? A gente já vai ali conversando com a família, com aquelas pessoas que vão realmente ser a nossa rede de apoio,
para ir dizendo para as pessoas, deixando elas cientes de como a gente quer que as coisas aconteçam. É muito importante que isso seja construído, né, já desde a gravidez. Eu acho que é uma construção do papel materno e paterno. Desde aí você ir mostrando para a sua família, para os seus amigos, que você está se transformando em mãe e pai, que a partir do momento tem outro ser, outra figura em sua responsabilidade. E aí deixar claro isso, que é sua responsabilidade, é um trabalho, assim mesmo, de formiguinha, que aos poucos você vai mostrando que a autoridade é sua, a responsabilidade é sua e as escolhas também são suas, né, no caso da mãe e do pai, dos principais cuidadores. E aí, durante as visitas também, tem um papel bem à vista sobre as regras do que você quer impor. Você tem que realmente deixar muito bem esclarecido sobre se você quer visita, se você não quer, quando você vai receber visita, bater na sua porta assim, avisar: "Não entra. Ai, você é chato, você é grossa". Gente, desculpa, mas eu tô de pijama, eu estou exausta, meu bebê tá dormindo, hoje eu não vou receber visita. Você pode ligar e marcar no outro dia que eu organizo a casa e a rotina do bebê para lhe receber. E aí você consegue ver o bebê, eu consigo te receber de uma forma aceitável, né. Mas assim, eu não consigo te receber agora, eu não tenho estrutura, então desculpa, mas, não é hora de visita. Eu acho que você falar isso de uma forma clara, mas respeitosa, não vai ferir ninguém, né, pelo menos ninguém que tenha maturidade para entender isso. Mas que a pessoa te conheça de décadas, gente. Quando você vira mãe, é outra realidade, é outra pessoa Você nascendo, sabe. muda, exatamente. Muda, muda. A Patrícia podia me visitar no puerpério, ela ainda ia ficar assim sem saber: "Prima, como é o que é que tu quer? Quer que eu use álcool? Não quero. Posso pegar? Não posso?", entendeu? Ela ainda ia ficar fazendo essas perguntas, porque ela me conhece enquanto prima, mas enquanto mãe eu estava nascendo naquele momento, então ela não sabe quais eram os meus desejos, quais eram as minhas prioridades, os meus medos. E respeitar até os medos e os receios dos pais é importante nesse momento. Então acho que a gente tem que Então deixar isso claro. eu fui visitar uma vez, né, uma colega minha teve filho, e eu fui visitar e eu achei muito bacana, porque antes da visita, né, quando ela falou: "Ó, pode vir visitar e tudo", e ela mandou uma listinha no WhatsApp do que pode, do que não pode, né, do que ela Sim. espera, do que não espera. Então, Uhum. assim, você já entra, né, na casa da pessoa já sabendo como você vai se comportar ali. O outro ponto, né, faça um elogio ou agradecimento antes de repreender algo que não gostou. É muito mais fácil quando você vai criticar uma pessoa, você primeiro dá uma elogiar, né? Falar Sim. ali para a pessoa que você gostou, os pontos que você ressalta na pessoa, e depois, né, com delicadeza, mas com firmeza, você fala a sua regra, ó, de fato, eu não quero que pegue no recém-nascido sem antes limpar a mão, passar um álcool em gel. Mas aí para você ter uma forma delicada de falar, você antes faz um elogio, né, agradece a pessoa que Sim. está ali, e aí fica tudo certo, né. É, até nos palpites também, que acontece muito nesse período do puerpério, né. Olha, muito obrigada pela dica, eu vou pesquisar, eu vou dar uma pesquisada sobre essa informação mesmo. Mas é porque pra já, eu e o meu marido decidimos que nós vamos fazer assim. Mas eu vou ter Isso, atenção nisso que você me falou, valeu pela dica. Achei muito interessante o seu ponto de vista, mas o nosso ponto de vista é esse. Nós decidimos que a nossa família vai fazer dessa forma. Eu acho interessante que a sua família faça isso, é legal, é um jeito diferente, mas a minha família vai fazer assim. Então, é você, né, colocar o seu ponto de forma clara, mas agradecer também pela atenção da outra pessoa, né, de estar também é, trazendo um olhar diferente, é, né. E por último, comece as frases sempre com "nós escolhemos", "eu decidi que", né, "nós decidimos que", "seguimos a orientação do pediatra", é muito importante você falar isso, porque já corta logo, assim, importantíssimo. cada pediatra, cada criança, né. É, Então quando você já você fala ali que é a ajuda do profissional que você está acreditando que vai cuidar, né. Exatamente. Eu agradeço, mas prefiro. Aqui em casa nós fazemos assim, eu acho muito importante a gente falar do nós, né, do aqui em casa, a nossa família, porque traz uma propriedade maior do não é só você que está decidindo, foi a família que Uma visão decidiu que conjunta. na sua casa vai ser assim.
Na minha família, na minha casa, nós fazemos assim. E aí você impõe logo que na sua casa tem regras, e é essa regra e acabou. E agora vamos para o nosso quadro do episódio. Dicas que ninguém pediu, aceita ou passa? Bora lá, Paty. Eita, vamos lá. Primeira dica, hein? Não dar banho à noite. Pra quê? Pra não pegar friagem. Passo, Gente do céu. com certeza que a minha só toma banho à noite, minha filha. Pode estar inverno, pode estar um gelo, não quero saber ligar o aquecedor, Eu bota passo. lá no quarto, já era. Eu passo também. Essa aí não rola comigo. A próxima. Não lavar o cabelo no pós-parto. Jesus. Eu Eu escutei passo tanto total. isso. Eu escutei tanto isso, você não tem noção. A minha avó me perturbou a gravidez inteira. Ingrid, não vai lavar o cabelo no pós-parto, porque senão faz mal, não sei o que faz mal o quê, mulher? E a próxima? Da fórmula, porque o seu leite é fraco. Gente, eu odeio essa. Sinceramente, assim, me dá um nervoso. Essa eu passo total, mas eu escutei tanto isso. Porque teu leite é fraco, porque teu leite é fraco. E eu continuei firme e forte, claro, com toda a orientação da pediatra, a gente Sim. acompanhando, fazendo os exames também. Então eu passo total, mas eu vou ser sincera com vocês, eu quase caí nesse conto, hein? E olha, muita gente cai, porque aí entra a parte em que a rede de apoio é totalmente disfuncional. Nessa hora, ela derruba o psicológico da mulher de uma maneira que ela acredita que ela não é capaz de amamentar. Ela acredita que o leite dela não é bom o suficiente. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse tema. Próximo. Outra coisa, outra dica que ninguém pediu é colocar mel ou açúcar para a criança pegar a chupeta. Gente, quem fez isso, pelo amor de Deus? Acuse-se agora ou cale para sempre. Aceita ou Aí passa, essa Paty? aí eu passo total, porque nenhum dos meus dois filhos pegaram chupeta. É, as minhas ainda pegaram. A primeira pegou, a segunda nem tanto, de vez em quando só na creche. Mas a primeira pegou muito bem desde o início, nunca teve confusão de bicos, nunca largou o peito por causa disso. E também era só para dormir. Depois, dormindo mesmo, ela tirava assim, botava do lado e dormia feliz e tranquila. E por último, ai não, gente, eu não aguento isso. Ai, ai, ai. Deixa chorar até dormir para se acostumar. Essa é polêmica, hein? É super polêmica, essa dá um episódio inteiro só disso. Passo total. Mas essa daí eu também passo, hein. Eu passo geral, nunca deixei minhas filhas chorarem até dormir não. Já deixei chorar, assim, por uns 5, 10 minutinhos, eu ali por perto, olhando, porque eu tinha que fazer outra coisa, que filha, vai ter que esperar, paciência. E aí já estava ensinando ali a criança a aceitar a frustração, porque também não deixar a criança se frustrar é outro problema, tá. A Cenas gente para os tem um próximos limite, episódios. né? Tem um Isso. limite aí das coisas. Tem um limite, que a gente vai falar em outro episódio também sobre isso. Mas deixar chorar até dormir nunca foi, para mim, uma técnica aceitável para a criança aprender a dormir, gente. Para mim isso olha, isso aí rende, viu? Isso aí rende um episódio inteiro. E com isso nós encerramos o quadro, tá? Depois a gente pode trazer aí novas novidades, né, Ingrid, aí pra... E por favor, interajam com a gente também, tá? Sim, Digam aí sim. frases, o que vocês passam, o que vocês não passam e comentem aí pra gente poder compartilhar. Coloquem aqui quais foram as dicas que ninguém pediu e vocês já ouviram aí ao longo da maternidade de vocês, tá? Depois em outro episódio, quando a gente vier falar aqui do sono e tal, a gente pode também ler os comentários que vocês deixaram aqui no podcast. Pronto, e agora, como a nossa realidade hoje, né, Paty, é justamente dessa mulher que não tem nenhuma rede de apoio, zero, a gente colocou aqui, fez uma listinha de algumas coisas que facilitam o nosso dia a dia como mães, sem rede de apoio, e que realmente nos ajuda a manter ali a rotina minimamente em ordem, porque em ordem, ordem, ordem nunca tá, né? Mas essas coisas facilitam o nosso dia a dia, como mães que realmente não têm a quem pedir apoio, é só nós e o pai, gerenciando ali trabalho, casa, filho, escola, tudo.
Bom, para mim funciona muito acordar 15 minutos antes das crianças, para me preparar antes, me arrumar primeiro do que elas. A gente tem mania de fazer o contrário, né? Deixar a gente por último. E quando a gente começa primeiro pela gente, eu acho que tudo funciona mais rápido. Deixar roupas, mochilas, lancheiras do outro dia prontas um dia anterior. Criar uma micro-rotina previsível e não horários fixos. O que é importante na rotina é você ter aquelas atividades já determinadas, né? Sim. Não necessariamente os horários fixos. Os horários fixos, exato. Então, aceitar o dia livre e bagunçado também é aquele dia que a gente tá cansada, tá exausta, que a casa tá caótica e você tá zero energia. Aceitar que esse dia existe, passar por ele ok, tranquila, vai te facilitar muito também essa frustração de querer manter tudo em ordem, né? De querer dar conta de tudo, sendo que é só você. Não tem mais ninguém para te ajudar. Não tem ninguém para lavar a tua louça enquanto tu bota a criança para dormir. Então aceita que tu tá cansada e a louça vai ficar para outro dia e os brinquedos vão ficar espalhados, ou então a gente surta. Outra coisa, inclua as crianças em atividades simples, ajudar a colocar as meias, né? Vamos guardar os brinquedos todos juntos, incluir as crianças em atividades simples, de acordo com cada idade, também vai deixar a sua rotina menos caótica. Não é sobre eficiência, né? É sobre pertencimento. Fazer a criança pertencer a uma casa, a uma rotina, a uma estrutura, eu acho que ajuda ela a te ouvir melhor. Uma tarefa por cômodo por dia. Não queira dar conta de tudo, da casa inteira num dia só, gente. Impossível. Só consegue isso quem tem ajuda. Quem não tem ajuda, faça o que der, com o tempo que você tem e paciência. E um pouquinho de cada vez. É trabalho de formiguinha. Um pouquinho de cada vez você chega lá. Outra coisa que me ajuda muito, tá? Na minha rotina, cozinhar em lotes. Eu gosto de fazer lotes semanais, mas, por exemplo, também não é uma tarefa muito fixa para mim. Tem fim de semana que a gente sai mais com as crianças e vai fazer compra e vai não sei o quê, e aí não tem um tempo de cozinhar. Essa semana, por exemplo, não fiz a comida em lotes. Eu fiz muita comida, mas tá ali para 2, 3 dias no máximo, e nem tá guardada para a semana toda. Geralmente, eu coloco já nas marmitinhas, congelo, né, e deixo tudo pronto ali só para ir tirando da noite pro dia. Mas quando também não dá, eu faço logo comida para 2 dias, porque 2 dias aguenta a comida na geladeira. Como, e daqui a 2 dias eu cozinho de novo para mais 2 dias, para não ficar indo pro fogão todo santo dia, de manhã e à noite, de manhã à noite, de manhã à noite, gente. Isso é exaustivo demais. E tem um kit de emergência da mãe cansada. Meu kit, a parte diz que eu sou especialista em kit de emergência. O meu kit de emergência é sempre toalhitas, que são os lencinhos umedecidos que a gente chama no Brasil. Comidas prontas aqui na minha geladeira. Tem que ter alguma comida pronta para se eu estiver cansada à noite, não vou fazer janta, tá lá qualquer coisa pra gente improvisar. E brinquedos para distrações rápidas, né? Então, até quando eu vou sair, eu levo, pode ser uma saída rápida, eu vou ali no parquinho, eu levo uma bolachinha, um suquinho e um brinquedo, assim, simples, que a criança possa distrair com facilidade. E aí, a outra dica é: deixe a pia com menos louça possível antes de dormir, tá? Porque, gente, isso simboliza que o dia tá acabando, né? E até dá aquela sensação ali de que você deu conta, não é não? Dá mesmo. Quando a pia tá mais limpa possível, tem um copo, um pratinho, né? Tudo bem. Mas quando ela tá mais limpa possível, você fica com aquela sensação de que você deu conta. Tipo, a casa tá revirada, mas a pia tá limpa, né? Já é verdade. Dá uma sensação boa. É. A outra dica é a soneca das crianças. Essa rotina da soneca da criança é excelente para estruturar a sua rotina também, né? Tenha uma rotina de encerramento do dia. Sinalize para o corpo que acabou o turno. Tenha um ritual de autocuidado simples e diário. E aí o outro ponto é: fale com alguém todos os dias, né? O isolamento nunca é a solução. Então, quando você conversa com alguém, porque nessa correria, né, principalmente daquelas mães, né, que não tem rede de apoio, você esquece, né? Você esquece de falar com pessoas, contato com gente. Então, você vai resolvendo problema, cuidando de criança e tudo. Quando você fala com alguém, você
tá meio que desabafando, né? E isso é Uhum. muito importante no cuidado mesmo com a gente. E afirmação diária. Eu sou uma boa mãe, eu dou conta, né? Mesmo sem dar, gente, você não precisa dar conta. Mas De você tudo. terminar do dia, eu dei conta de uma coisa, mas eu dei conta. A gente acha que o dá conta de tudo, absolutamente tudo, né? Não é. Então use essa técnica de afirmação. Você consegue, você conseguiu, né? Você terminou o dia, ufa, sobrevivi. Sobrevivi. É valorizar os esforços, né? E agora, gente, para finalizar, a gente separou aqui alguns pontos de como criar uma rede de apoio, né, Ingrid? Sim, a gente já chegou a discutir esse tema várias vezes, né, Paty? E a gente ficou pensando o que seria uma rede de apoio para a gente, porque rede de apoio não é só a família, os amigos, as pessoas que estão ali, mas tudo aquilo que facilita a nossa vida. Então, mesmo para nós que não temos rede de apoio, um dia a gente conversando, né, assim, aleatoriamente, a gente descobriu que a gente tinha rede de apoio, por exemplo. Para mim, a minha máquina de lavar louça é a minha rede de apoio, entendeu? Então, assim, a gente trouxe aqui algumas coisas que no nosso dia a dia hoje, enquanto mães sem rede de apoio, são importantes e facilitadoras da nossa rotina. Então, por exemplo, aqui em Portugal, eu me deparei com a realidade de ter um horário bem estendido, né? As escolas. Então, os meninos passam praticamente o dia todo na escola. E isso é uma grande rede de apoio. E até para quem não tem esse horário alargado, às vezes tem uma atividade extra que a criança pode fazer, balé, judô, natação, não sei o quê. Tudo isso pode te auxiliar também nessa construção de dar para a criança uma atividade que é importante para o desenvolvimento dela, mas você também pausar, E né? aí a gente tem os outros tipos de rede de apoio, né? Como a Ingrid falou, os eletrodomésticos aí, né? Que fazem ali meio que automático pra gente, auxiliam, né? As comidas congeladas, os deliveries. Então, tudo isso é rede de apoio, né? Que a gente Compras pode online. sim utilizar. As compras online. Então, tudo isso você pode usar como rede de apoio também, tá, gente? Não esqueça Tudo. desses detalhes mínimos, né? Como a Ingrid falou, numa conversa simples, né? A gente ali debatendo, não, a gente não tem rede de apoio. Quando a gente começou a falar disso, opa, temos sim. E aí, Até amigos que tenham, né, Paty? Até amigos que tenham outros filhos também acabam sendo a nossa rede de apoio. Vai na casa do outro, junta todas as crianças, aí de repente a criança esquece que tem mãe e tem pai. Tá lá brincando você. com as outras crianças e você tá lá, ó, batendo um papo, conversando, né? A gente vai viver isso logo, logo, eu e a Paty. Vamos juntar o menino de deixar tudo correndo, brincando. E É vai ficar, ó, verdade. só eu e ela lá, curtindo, conversando, batendo um papo. Vai ter novidades para vocês nos próximos episódios, hein? Espera aí. Gente, e E com é isso, isso, gente. nós encerramos o nosso episódio. Ah, Ativem o sininho, tá? Para poder vocês ficarem sempre a par das novidades, tá bom? sim, eu também vou sempre colocando lá no Rede Colo de Mãe conteúdos voltados para a maternidade, tá? Lá no Instagram. E vou anunciando sempre que sair episódios novos. Continuem colocando as dicas de vocês, os comentários, as sugestões de temas para a gente gravar e trazer aqui para vocês, tá bom? Deixem os seus likes, seus comentários, seus feedbacks, que a gente quer ouvir o que é que vocês estão achando aqui do nosso podcast, para estar sempre melhorando também. Tá bom, gente? Um beijo e até o próximo Beijo, tchau, vídeo. tchau.